Olá, gente, bom dia. Vamos começar a apresentar o nosso seminário de casos clínicos de Clínica 1. Nossa equipe é composta por mim, Giovana Portela, pela Giovana Bezerra e pela Samara Souza. Pode passar. A gente vai começar apresentando para vocês um pouco o caso clínico da nossa paciente. Paciente JDSBL, sexo feminino, 50 anos, alérgica à dipirona, compareceu à clínica de odontologia do Centro Universitário Cristos com a queixa principal ausência de dentes e restauração escura que parece cárie, segundo palavras da nossa paciente. Em sua anamnese, a paciente relatou que não ia ao dentista há 2 anos, escovava os dentes 2 vezes ao dia, sem fazer o uso do fio dental. No exame extraoral, não apresentou nada digno de nota. O ISG, que é o índice de sangramento gengival dela, apresentou um valor de 15%, mostrando que a paciente apresenta uma gengivite localizada, e esse fato corrobora com a questão de que ela só escova os dentes 2 vezes ao dia e não utiliza o fio dental. O PSR dela deu os códigos 2 asterisco, 2, 2, 1, 2 e 1 nos sextantes 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente. Lembrando que o código 2 é porque ela apresentava nesses sextantes fatores retentivos de biofilme. O código asterisco é porque no primeiro sextante ela apresentou uma recessão gengival maior do que 3 milímetros. E o código 1 nesses sextantes, apesar dela ter apresentado um sangramento gengival, mas ela não tinha os fatores retentivos de biofilme. Pode passar. No odontograma, foi analisado que a paciente tinha ausência das unidades dentárias 18, 15, 14, 24, 28, 37, 36, 44, 45, 46 e 47. Além disso, ela apresenta restaurações de amálgama, ocluso distal no dente 25, ocluso distal no 26, ocluso distal no 27, ocluso distal no 35, ocluso distal no 34 e oclusal do 48. Restaurações de resinas, resina composta, ela tem nos dentes 12, que é mesial e palatina, 26 na vestibular, 21 na distal e 22 ela tem tanto na mesial quanto na palatina e também na distal. Ela apresenta lesão cervical não cariosa no dente 43, cárie na mesial do 25, cárie na cervical do 48, também apresenta a necessidade de fazer a troca da restauração do dente 21 na distal, também do dente 22, tanto na mesial quanto na distal, para fazer troca dessas restaurações. E a paciente também apresenta uma fratura na incisal do dente 41. Pode passar. Aqui a gente colocou só um esboço, mais ou menos, do nosso odontograma. Essa imagem não está muito boa, mas foi a que a gente encontrou que mais se assemelhasse ao que a gente tem na nossa ficha clínica, lá na nossa anamnese. Pode passar. Aqui são as fotos extraorais da nossa paciente, tanto o frontal quanto de perfil. Pode passar. Aqui são as fotos intraorais. A gente teve uma dificuldade em fazer essas fotografias. A gente fez em 2 sessões. Na primeira, a gente não teve tanto sucesso, porque a paciente tem uma abertura bucal muito pequenininha. E a gente usou um spandex adulto. E a paciente se sentiu bastante incomodada, queixou-se de dor. Então, a gente teve que partir para uma segunda sessão, onde a gente utilizou o spandex infantil. Aqui na foto com contraste, você consegue notar aqui na lateral que dá para ver um pouco da mucosa. A gente não conseguiu fazer a foto totalmente com fundo preto, porque, mais uma vez, devido a paciente ter uma boquinha muito pequena, a gente precisou usar o menor lado do contraste. A gente não conseguiu de forma nenhuma usar o maior lado, que seria o correto, o ideal. Pode passar. Com o espelho aconteceu a mesma coisa, a gente não conseguiu utilizar o maior lado, a gente teve que utilizar o menor lado, então a gente não conseguiu ter, assim, tirar as fotografias ideais, né? Mas dentro do possível foi o que a gente conseguiu. Pode passar. Aqui, na hora de usar os afastadores, a gente não conseguiu utilizar os 2 afastadores para ao mesmo tempo, simulando o spandex, para depois ir puxando os lados que a gente queria tirar foto, direita e esquerda, pelo mesmo motivo.
A paciente também relatou dor, incômodo, então a gente precisou fazer unilateral mesmo. A gente primeiro fez do lado direito, depois do lado esquerdo, para que a gente tivesse um melhor sucesso na hora de tirar nossas fotos e um registro mais adequado. Pode passar. No nosso plano de cuidado, a gente colocou primeiro fazer a raspagem supragengival dos sextantes 1, 3, 5 e 1, 3 e 5, perdão, juntamente com a aplicação tópica de flúor, que é para ajudar na remineralização desses sextantes que foram raspados. Além disso, também a gente colocou a instrução de higiene oral. Posteriormente, tem que fazer a restauração classe 2 na mesial do dente 25 com resina composta, restauração classe 5 na vestibular do 48, também com resina composta, pode passar. Também fazer a restauração classe 3 em resina composta também nos dentes 21, na distal do 21, e no 22, tanto na mesial quanto na distal. Além disso, fazer a restauração classe 4 em resina composta no dente 41, que é o que ela apresenta a fratura. E, por último, fazer uma reavaliação periodontal. Pode passar. E o procedimento a ser realizado, que a gente decidiu comentar aqui hoje, é sobre a restauração de classe 2 mesial em resina composta do dente 25. Essa restauração é bem superficial, então vai ser somente utilizado a resina em esmalte. O primeiro passo é fazer a profilaxia, certo? Aí, a finalidade dessa profilaxia é trazer a manutenção da boca, uma melhor visualização, para tirar excessos de biofilme e etc., e, consequentemente, né, a prevenção contra doenças que possam vir a progredir, já que a limpeza ela é muito importante. Mas, nesse procedimento, a manutenção da boca e a limpeza para a visualização é o mais importante. A gente vai utilizar, nas faces oclusais, a escova de Robinson, e na vestibular e palatino-lingual, nas faces livres, vai ser a taça de borracha. Sobre a anestesia, a técnica escolhida foi a terminal infiltrativa no dente 25 e anestesia das papilas no dente 14 e 26, que são os dentes onde vai estar inserido o grampo. O objetivo da anestesia local é que ela vai inibir a condução nervosa. Durante o procedimento, o paciente ele não vai sentir dor e é reversível. Os principais cuidados na anestesia deve ser que o bisel ele tem que estar voltado para o osso. O tempo de aplicação ele deve ser lento, durando aí 1 minuto a 3 minutos. E sempre que for possível, fazer a aspiração. Sobre o ponto de punção. O ponto de punção vai ser na mucosa alveolar, em região de ápice dentário. E o ponto de reparo vai ser no processo alveolar, também em região do ápice dentário, fundo de sulco em contorno da raiz do dente. O anestésico escolhido foi a lidocaína de 2% com vaso epinefrina. Porém, antes de aplicar o tubete no dente 25 e nas papilas do 14 e do 26, a gente vai aplicar o anestésico tópico de benzocaína. As áreas anestesiadas serão quais? Mucosa, submucosa, periósteo, processo alveolar, ligamento periodontal e a polpa. E como deve ser feita essa aplicação? Deve introduzir na altura da prega mucovestibular e acima do ápice dentário, do dente que vai ser anestesiado, deixar o bisel, como eu falei, voltado para o osso, levantar os lábios e tracionar o tecido, e lembrar também na hora de inserir a seringa, deve estar paralela ao longo eixo do dente. Sobre o isolamento. A técnica escolhida foi primeiro o lençol de borracha e depois o grampo. E as etapas vão ser quais? A gente vai dividir os quadrantes, certo? Colocar o lençol no arco, lembrando de passar o fio dental nas proximais do dente para facilitar na hora de inserir o lençol. Lembrar também de amarrar o grampo com o fio dental para evitar engasgos e etc, ficar mais firme, certo? E antes de levar o lençol e o arco para a boca, lembrar de fazer a perfuração, certo? Antes de perfurar, também marcar com a caneta as oclusais e as incisais dos dentes. A principal finalidade do isolamento, no caso, principalmente durante a pandemia,
é diminuir aquele fluxo de saliva durante o procedimento, certo? E também melhorar a visualização. Sobre o acesso à lesão. A nossa paciente, ela tem a ausência do elemento dentário 24. E a lesão dela, como foi dito anteriormente, ela é superficial. Então, a gente não vai fazer um preparo cavitário, a gente vai fazer um acesso à lesão. E vai ser utilizado uma ponta esférica diamantada 10-11 ou 10-12 na paciente. E a Samara vai continuar falando um pouco sobre o sistema adesivo. Pronto, como a Giovana falou anteriormente, a paciente ela possui uma lesão muito superficial, então não vai ser necessário a gente fazer um capeamento pulpar para proteger o complexo dentino-pulpa. Nós iremos utilizar apenas os sistemas adesivos, que ele consiste em produtos desenvolvidos para realizar a união entre os materiais resinosos e os tecidos dentários mineralizados. O sistema adesivo que nós escolhemos foi o autocondicionante de 2 passos. E por que não o convencional? Porque nos sistemas adesivos convencionais, o condicionamento ácido da dentina com ácido fosfórico a 37%, ele promove uma remoção total da esmealeia e uma consequente desmineralização da superfície dentinária, expondo as fibrilas de colágeno que vão ser infiltradas pelos monômeros hidrofílicos, que é o primer. Depois que a gente faz essa aplicação do ácido, é necessário lavar e secar a cavidade. Porém, nessa parte da secagem, tem que ter muito cuidado no sistema convencional, porque se secar demais, essas fibrilas de colágeno elas podem sofrer um colapso, e se deixar muito úmido, o adesivo ele não consegue penetrar. E aí, o paciente ele pode ter uma sensibilidade pós-operatória, que é causada pela essa incompleta penetração do primer e adesivo, porque a gente não tem como garantir que tudo que foi desmineralizado pelo ácido durante a formação da camada híbrida vai ser penetrado pelo primer e pelo adesivo. Então, isso também é uma das causas da sensibilidade pós-operatória. Outra causa também é porque durante a secagem, como eu falei anteriormente, se secar muito, pode ser que haja um colapso das fibras, e se deixar muito úmido, eles também não vão conseguir penetrar, tanto o primer como o sistema adesivo, da forma que é para ser penetrado. E aí, diferentemente desse convencional, o autocondicionante, ele não necessita de um passo prévio e isolado de condicionamento ácido, porque ele possui um primer acídico, que é composto especialmente por monômeros de baixo pH, ou seja, ele vai causar uma desmineralização nos tecidos dentários limitada. E aí a gente vai ter como garantir que tudo que foi desmineralizado durante a formação da camada híbrida vai ser infiltrado pelo primer e pelo adesivo. Essa vantagem do sistema adesivo autocondicionante vai fazer com que haja uma diminuição na probabilidade do paciente sofrer de uma sensibilidade pós-operatória. E por que não a gente não escolheu o autocondicionante de 1 passo? Porque o de 1 passo, ele oferece os mais baixos valores de resistência à união, tanto do esmalte como na dentina. E além de todas essas vantagens do sistema adesivo autocondicionante, ele tem um porém, porque ele possui uma adesão insatisfatória ao esmalte, porque a desmineralização dele vai ser baixa e aí vai ter uma menor capacidade de formar a camada híbrida. Então, devido a essa desvantagem dele, nós iremos realizar um condicionamento ácido seletivo do esmalte. Pode passar, Joana. Depois de aplicar o sistema adesivo e fotopolimerizar, nós iremos inserir a resina composta. Como a gente já falou anteriormente, a lesão dessa paciente ela é muito superficial, então não vai ser necessário a gente aplicar a resina de dentina. Vai ser inserida apenas a resina de esmalte. Pode passar. Essa etapa ela é de extrema importância. Por quê? Porque ela vai garantir o sucesso e a longevidade da restauração. A finalidade do acabamento e do polimento é reproduzir as características anatômicas, diminuir a rugosidade e promover a lisura e o brilho.
Assim, a probabilidade do acúmulo de placa e o manchamento da resina, do material resinoso, serão reduzidas. E, além disso, ele vai colaborar para a manutenção da saúde dos tecidos, para a integridade marginal e para a estética da restauração propriamente dita. E nós vamos utilizar a ponta diamantada cônica 3195F, mais os discos abrasivos Solflex Pop-On. Pode passar. Essas foram as nossas referências, e é isso.